Vamos explorar profundamente a sensação de repetição e a ideia de estar preso em um ciclo que parece não ter fim, expandindo a discussão para incluir mais reflexões e insights. Você já se sentiu preso em uma repetição que não compreende? Como se o mundo estivesse em um loop infinito, mas ninguém ao seu redor percebesse. Há dias em que tudo parece reencenar o que já foi vivido. Gestos repetidos, conversas recicladas, destinos replicados. E se eu te dissesse que talvez isso não seja mera coincidência? Que existe uma força silenciosa, uma arquitetura invisível, que faz com que tudo volte ao mesmo lugar, como um disco riscado da realidade, repetindo os mesmos padrões e as mesmas experiências. Hoje você vai descobrir por que certas dores se repetem, por que alguns erros parecem te perseguir e por que, mesmo tentando mudar, você volta sempre para o mesmo ponto. Este vídeo não é apenas uma narrativa, é um aviso, um espelho escuro que vai te mostrar que talvez você não esteja vivendo de verdade. Talvez você esteja apenas lembrando, revivendo padrões e experiências do passado, preso em um ciclo de repetição que parece não ter fim. Vamos explorar como a mente humana tende a repetir padrões e comportamentos, mesmo quando desejamos mudar. Vamos entender como a memória e a percepção podem nos pregar peças, fazendo-nos reviver experiências passadas como se estivessem acontecendo no presente. Vamos desvendar os mistérios da repetição e descobrir como podemos quebrar esse ciclo, criando novas narrativas e experiências para nossas vidas. Imagine que você está preso em um loop temporal, revivendo os mesmos momentos, as mesmas emoções, os mesmos erros. Parece assustador, não é? Mas e se eu te dissesse que há uma maneira de quebrar esse ciclo, de criar novas possibilidades e experiências? Vamos explorar como a consciência e a observação podem nos ajudar a colapsar novas realidades, criando um futuro diferente e mais significativo. Ao longo desta jornada, vamos descobrir como a física quântica e a psicanálise podem nos ajudar a entender a natureza da repetição e como podemos usar esse conhecimento para criar mudanças profundas em nossas vidas. Vamos explorar como a observação e a consciência podem nos ajudar a colapsar novas possibilidades, criando uma realidade que é unicamente nossa. Portanto, prepare-se para uma jornada de autodescobrimento e transformação. Vamos explorar juntos os mistérios da repetição e descobrir como podemos criar novas narrativas e experiências para nossas vidas. Vamos quebrar o ciclo de repetição e criar um futuro que é verdadeiramente nosso. O tempo é uma ilusão, a análise de uma fita de Möbius existencial. A maioria de nós foi ensinada a ver o tempo como uma estrada. Uma linha reta e unidirecional que parte do nascimento e, inevitavelmente, termina na morte. É uma ideia reconfortante e simples. Cada dia é um passo à frente, uma nova página no livro da vida. Mas, e se essa percepção for a maior mentira que já nos contaram? E se, na realidade, estivéssemos presos em um labirinto, em padrões e ciclos secretos de repetição que moldam nossa existência e da qual não conseguimos enxergar a saída? Vamos usar um conceito fascinante da matemática e da física para ilustrar essa ideia, a fita de Möbius. Para quem não conhece, é uma superfície com uma peculiaridade incrível. Tem apenas um lado. Se você começar a desenhar uma linha nela, vai percorrer toda a superfície e voltar ao ponto de partida sem nunca ter levantado o lápis. Você acreditou que estava avançando, mas na verdade estava apenas percorrendo um ciclo contínuo, preso em uma espiral sem começo ou fim. Agora aplique essa imagem à sua própria vida, aos seus relacionamentos que sempre terminam da mesma forma, à sua rotina que, por mais que mude de cenário, mantém o mesmo nível de insatisfação, ao seu sofrimento que parece se reinventar em cada nova fase, mas com a mesma dor central. Quantas vezes você já se pegou prometendo a si mesmo que desta vez será diferente? Quantas vezes jurou que uma nova dieta, um novo emprego ou um novo parceiro trariam a mudança definitiva, apenas para se ver de volta à estaca zero, em uma paisagem familiar de frustração e desesperança? A repetição é um mestre do disfarce. Ela não se apresenta de forma óbvia, mas se esconde nos detalhes sutis.
Ela se camufla nas suas decisões aparentemente originais que na verdade não passam de ecos fracos de escolhas passadas. Está na nova paixão que, apesar de ter um rosto diferente, ativa exatamente os mesmos gatilhos emocionais do último romance fracassado. Está no emprego que parece promissor, mas que suga a sua energia vital da mesma forma que o anterior, apenas com um título mais chique. E está, de forma ainda mais cruel, na sua busca por autoconhecimento, que pode ser apenas mais um ciclo de fuga, uma tentativa de maquiar a repetição em vez de confrontá-la de frente. O projeto do seu inferno pessoal. Por que voltamos à mesma dor? É tentador classificar isso como falha pessoal. Dizer que somos burros por não aprendermos com os erros ou que somos fracos por não conseguirmos quebrar o padrão. Mas e se a verdade for mais complexa? E se isso não for um fracasso, mas um design? E se a sua realidade, de alguma forma, estiver programada para te manter dentro dessa dança infinita? Cada passo que você acredita dar em direção ao futuro pode ser apenas um giro elegante, um movimento calculado que te leva de volta ao mesmo vazio existencial. A pergunta que realmente importa e que poucos se atrevem a fazer é: por quê? O que alimenta essa repetição? A resposta, geralmente, está escondida nas profundezas da sua própria alma. Pode ser um trauma não resolvido, uma ferida da infância que se manifesta de novo e de novo em diferentes contextos, exigindo que você olhe para ela. Pode ser uma culpa ancestral, um peso que você carrega sem saber de onde vem, mas que te mantém preso a um padrão de autossabotagem. Ou, em alguns casos, pode ser um desejo subconsciente de permanecer no que é familiar. Por mais que o inferno da repetição seja doloroso, ele é previsível. É a sua zona de conforto distorcida, o lugar onde a dor é conhecida e onde a incerteza de uma mudança real é ainda mais assustadora. O primeiro passo para romper essa fita de Möbius existencial é reconhecer a sua existência. É aceitar que, talvez, a vida não seja uma linha reta. É parar de se julgar por não conseguir mudar e começar a se questionar: por que eu estou voltando para o mesmo lugar? Só quando você para de correr na ilusão da linha reta é que pode começar a encontrar a saída. O teatro da repetição, onde o medo é o roteirista da sua vida. Você realmente acredita que escolheu os caminhos que percorreu? Senta-se confortavelmente, convicto de que cada decisão foi fruto da sua livre e espontânea vontade? Vamos pausar por um momento e questionar essa ideia. A liberdade, como nos foi ensinada, pode ser uma das maiores ilusões da vida, especialmente quando olhamos para as cordas invisíveis que nos movem. Nossas escolhas, longe de serem atos de pura liberdade, muitas vezes são apenas reações programadas. O arquiteto por trás dessa programação é, sem dúvida, a memória. Toda lembrança, cada experiência de dor ou alegria é como uma linha de código em um programa. O problema é que as lembranças mal digeridas, os traumas e as feridas do passado se tornam nós que aprisionam as nossas possibilidades futuras. Quando você foi ferido, e é importante reconhecer que todos fomos, você não aprendeu apenas a evitar a dor. Você aprendeu a evitar o risco, a se esquivar de certas emoções e a fugir de movimentos que de alguma forma se assemelham à experiência original. Esse mecanismo de autoproteção parece lógico e necessário, mas ele esconde um paradoxo terrível. Ao evitar o que doeu, você também acabou por evitar o que poderia curar. É na fuga da dor que você impede a chegada da cura. O algoritmo da evitação e a jaula da repetição. É nesse campo minado de evitação que a repetição encontra seu habitat perfeito. Ela age como um algoritmo emocional, um comando subconsciente que opera silenciosamente nos bastidores da sua mente. Se isso doeu, evite, ele sussurra. Se isso parece com aquilo que te machucou, fuja. Essa é a lógica. No entanto, o que a sua mente interpreta como proteção, o que parece um escudo, é na verdade uma jaula. E essa jaula, por mais que pareça confortável e segura, te aprisiona em um ciclo sem fim. Agora pare e observe a sua vida de um ponto de vista mais elevado. Olhe para os lugares que você frequenta, as pessoas que atrai para o seu círculo social,
as situações que se repetem de forma inexplicável. Perceba os padrões. Tudo está montado como uma simulação, um looping emocional que não responde aos seus desejos conscientes de mudança, de evolução e de felicidade. Ele responde ao que você teme inconscientemente. É aí que mora o abismo. O medo é o verdadeiro roteirista, o diretor e o cenógrafo desse teatro da repetição. Ele constrói o palco e escreve o roteiro onde a repetição atua. Você é o protagonista de uma peça que no fundo já conhece o final, mas continua atuando como se não soubesse. E em cada ato, em cada tentativa de mudar o roteiro, você só reencena a mesma história com um figurino diferente. Você troca de emprego, mas a insatisfação é a mesma. Você muda de parceiro, mas o padrão de abandono se repete. Você tenta se reinventar, mas a sensação de estagnação persiste. Isso não é azar, isso não é uma maldição. Isso é o que chamo de entropia emocional, um colapso sutil, uma desordem interna que se disfarça perfeitamente de vida comum. É a força silenciosa que te mantém no mesmo lugar, fazendo os mesmos movimentos, enquanto a vida, aparentemente, avança. Mas então, a pergunta se impõe: por que isso acontece? E o mais importante, tem como sair dessa peça? O segredo da repetição. Quando o caos emocional se torna a chave. A verdade, por mais que nos doa admitir, é que a repetição não é uma falha no sistema da realidade. Não é um erro de percurso. Ela é a linguagem dela. A entropia emocional não foi feita para destruir, mas para reorganizar. Ela fragmenta para reenquadrar. Ela repete para preservar o que, por algum motivo, você ainda não quer ou não consegue soltar. Você já parou para pensar como os mesmos medos que te paralisam, que te impedem de dar o próximo passo, são os mesmos que moldam a sua identidade? Que os traumas que você esconde de todos, e principalmente de si mesmo, são os que mais definem quem você se tornou? A repetição, esse ciclo vicioso, ganha força no exato momento em que você para de questionar o porquê, onde você aceita a dor como um componente fixo da sua vida. Quando você normaliza o sufoco, transforma o desconforto em rotina e, pior, quando utiliza a ausência de amor como uma estrutura para se manter em pé. É nesse ponto que o ciclo se fecha e o tempo deixa de ser uma estrada para se tornar uma prisão circular. Você não está caminhando em linha reta, você está girando ao redor de um vazio que você mesmo ajudou a criar. A fuga da dor é o verdadeiro combustível do ciclo. Existe um detalhe crucial que ninguém te contou sobre a repetição. O ciclo só continua enquanto você resistir a ver o que o alimenta. O combustível não é o trauma em si. O trauma é apenas a faísca, a ferida original. O verdadeiro combustível é o apego à dor, a dependência emocional daquilo que já te machucou, um vício sutil disfarçado de familiaridade. Você não está preso à dor, você está preso à necessidade de revivê-la de novo e de novo, porque é a única coisa que seu subconsciente reconhece como casa. A entropia emocional cresce quando você foge, quando você nega o que sente, quando você preenche cada minuto da sua vida com distrações, com performances sociais, com pequenas felicidades que servem apenas para encobrir a repetição do vazio. O ciclo se alimenta da sua fuga. Mas e se você parasse de correr? A chave está em parar. Quando você se recusa a continuar rodando nessa roda invisível, tudo o que você construiu para se proteger começa a ruir. E essa ruína, por mais assustadora que pareça, é a porta. O desconforto extremo é a fresta de luz. É no exato momento em que tudo quebra. O relacionamento, a carreira, a identidade, a sua imagem de si mesmo, que a repetição perde sua força. Porque nesse estado de colapso, pela primeira vez em muito tempo, você para de tentar controlar. E quando você para de controlar, você vê, você enxerga o padrão. E quando você vê, percebe a verdade mais libertadora de todas. O padrão só se sustentava porque você o alimentava. O caos emocional não é o fim da linha. É o início de algo completamente novo, não programado e imprevisível. Você pode sair desse ciclo, mas não pela força, não pela fuga e definitivamente não pela negação. Você só sai aceitando. Aceitando que dói, que você não tem todas as respostas, que você está exausto, que você precisa parar de fingir que está no controle.
É somente nesse silêncio total, quando a sua realidade desaba, que a repetição perde seu sentido e sua razão de existir. Nesse espaço onde o eco da dor finalmente morre, algo novo, real e seu pode nascer. O despertar. Sua alma está pronta para ver. Se você chegou até este ponto do vídeo e sentiu um arrepio, um nó na garganta, ou se percebeu que as palavras tocaram uma parte silenciosa e esquecida da sua dor, então escute. Isso não é uma coincidência. É um sinal, a prova viva de que essa dor está finalmente pronta para ser vista, enfrentada e, por fim, curada. O desconforto que você sentiu não é o fim da linha, mas o exato ponto de partida para algo novo e real. É a faísca que indica que a sua alma, depois de incontáveis voltas nesse labirinto emocional, está exausta e cansada de girar em círculos. Ela está implorando por um novo caminho. Mas e se eu te dissesse que você não precisa trilhar essa jornada sozinho? Quebrar esses padrões é um dos desafios mais difíceis da vida. E a solidão pode tornar a caminhada insuportável. Por isso, a minha proposta é: compartilhe este vídeo. Envie-o para aquela pessoa que você sabe que está presa nos próprios ciclos, que vive em um looping que a impede de avançar. Ao fazer isso, você não está apenas enviando um link, você está estendendo uma mão, abrindo uma porta para que essa pessoa também comece a enxergar o que estava escondido nas sombras da rotina. Você está plantando a semente do despertar em outra vida. Agora, eu te convido a um passo crucial, que é o primeiro passo para a liberdade. Eu quero que você responda com sinceridade, não para mim, mas para si mesmo. O que você mais repete na sua vida sem perceber? É uma escolha de parceiros que terminam da mesma forma? É a autossabotagem em momentos de sucesso? É a procrastinação que rouba seus sonhos? Deixe a sua resposta nos comentários. Vamos juntos construir uma comunidade onde a vulnerabilidade se torna a nossa maior força e a chave para a liberdade. Lembre-se sempre de uma coisa: a repetição só vence. Enquanto você estiver distraído, ela se esconde na sua rotina, na sua fuga, na sua negação. O momento em que você se recusa a ser um espectador passivo da sua própria vida é o momento em que o ciclo começa a se desfazer. Acorde. Agora. O tempo de apenas existir acabou. O tempo de viver de verdade começou.